Olá, meus queridos amigos e amigas do canal, bem-vindos a mais um vídeo. Você que pela primeira vez está acessando esse espaço, minhas boas-vindas, que você consiga encontrar um conteúdo que te ajude aí nesse processo de discussão tão importante que a gente está passando no país. E você que costuma frequentar o canal, nunca custa pedir um like aqui no vídeo, porque isso ajuda demais a gente a estar bem no ranking de vídeos recomendados aqui, outras pessoas assim como você possam assistir ao vídeo também. Hoje quase todos os sites, quase todos os jornais, as rádios, as televisões têm noticiado o fato do dólar ter batido novos recordes, né? Todos os economistas estão comentando sobre isso e muitas pessoas estão meio preocupadas, não sabem qual o efeito direto que isso vai ter na vida delas, mais ainda, não sabem qual o efeito que isso vai ter na economia do país. E aí vem o governo, principalmente o ministro da Economia, e diz que a gente deveria se acostumar aí com um dólar mais alto e que isso é bom para o país. Ter um dólar mais alto é bom para o país. O raciocínio utilizado pelo governo e pelas pessoas que defendem as políticas econômicas do governo para dizer que esse dólar alto é bom para a economia é um raciocínio muito simples, que diz o seguinte: com dólar alto, os produtos brasileiros ficam mais baratos no exterior, mais gente vai comprar os produtos brasileiros e isso vai estimular a economia brasileira. Bem, as coisas podem não ser tão simples assim como o governo quer fazer parecer. E esse dólar mais alto pode, na prática, ter efeitos muito ruins no longo prazo para o Brasil. Eu explico. Seria muito bom, muito fácil se as exportações dependessem única e exclusivamente do nível da taxa de câmbio. Ou seja, um dólar mais alto, a gente está muito mais competitivo em relação aos outros países para exportar as mesmas coisas e isso vai fazer com que nossa economia melhore. Mas a verdade é que não é assim. Não é só o dólar, o nível do câmbio, que faz as nossas exportações ficarem competitivas ou não. Na verdade, o que faz diferença é saber o quanto a gente consegue produzir com uma mesma unidade monetária aqui e lá fora. Em outras palavras, tem que entrar na conta a produtividade que você tem na sua indústria, no agronegócio, nos serviços que você presta, porque essa produtividade que é o que vai fazer a grande diferença. Como assim? Vamos imaginar que uma mesma pessoa, e aqui tem uma notícia que eu separei para mostrar para vocês que é interessante, olha isso aqui. Brasileiro leva 1 hora para produzir o que o americano faz em 15 minutos. Ou seja, enquanto o empregado aqui no Brasil entregou uma unidade de um produto, o americano já entregou 4 unidades desse produto. Só que os americanos não são os campeões mundiais de produtividade, não. Alguns países vão ter entregue 8 unidades desse produto, 10 unidades desse produto. E aí o que acontece? Como ele consegue entregar 4, 10 unidades desse produto, por mais que a gente tenha um câmbio, um dólar que subiu bastante, fazendo com que o câmbio force o nosso produto a ser barato lá fora, a gente consegue fazer muito menos produtos com a mesma quantidade de dinheiro. Ou seja, 1 dólar produz um produto no Brasil e 1 dólar produz 4 produtos em outro país, 10 produtos em outro país. E isso é fruto de 2 coisas, de tecnologia e de treinamento. Ou seja, você tem mais tecnologia embarcada no país e com essa tecnologia você consegue ter um ganho de produtividade muito relevante. Máquinas, equipamentos, sistemas de computação, você tem algoritmos mais eficientes, você tem processos que são processos muito mais eficazes. Isso tudo faz com que você consiga produzir muito mais, ou seja, cada unidade fica com um preço muito mais barato. E aí não adianta você deixar o dólar subir muito, que mesmo assim você vai continuar sendo mais caro que os outros países, com vários efeitos colaterais que te prejudicam muito.
Mas vamos entender primeiro por que a nossa produtividade ela está tão ruim, né? Ela nunca esteve entre as melhores do mundo, mas nesse momento a produtividade brasileira está muito ruim no ranking de produtividade no mundo. Vamos lembrar que nesse aspecto é importante olhar ranking, porque a gente está numa competição, ou seja, exportação é isso, é um país competindo com o outro, um ganha, outro perde, né? Você compra de um país, não compra de outro. E a gente já está aqui no Brasil há uns 5 anos com a economia muito deprimida, né? Então você tem ali nos anos de 2015, 2016, uma queda do PIB de quase 8% e depois um PIB parado, né? O que os economistas chamam de flat, né? Plano, né? Ou seja, variando ali menos de 1% por ano. Isso fez, junto com algumas medidas do governo, que os investimentos caíssem muito no país. Tanto os investimentos públicos, principalmente como consequência da emenda constitucional 95, que na prática praticamente proíbe o governo de investir, como o investimento privado, que vendo a economia frágil desse jeito, segura as pontas e também resolve investir só lá para frente quando as coisas melhorarem. Lembrando que além desse investimento que não existe, o investimento em educação, em pesquisa, em desenvolvimento, em treinamento, ele também deixa de existir. O governo corta bolsas de iniciação científica, corta verbas para pesquisa, corta tudo isso, e aí a gente para no tempo tecnologicamente. E quando a gente para no tempo tecnologicamente, isso já faria a gente ficar defasado em relação aos outros países em qualquer época da história. Mas exatamente nesse momento, onde a tecnologia tem avançado num ritmo absolutamente exponencial e rápido, como nunca aconteceu antes na história, ficar parado 5 anos é um desastre. É um desastre. Em termos de produtividade, isso é avassalador para o país. Isso faz com que a gente esteja quase que na idade da pedra comparado com outros países em relação aos nossos métodos e processos produtivos, em relação à tecnologia embarcada na nossa indústria, em relação ao treinamento das pessoas que estão produzindo e gerando riqueza aqui no Brasil. Aí você pega e deixa o dólar subir dessa forma como subiu. Aí olha o que acontece. Tecnologia, essa sim, é dolarizada. Tecnologia dolarizada, ou seja, para você trazer essa tecnologia que os países mais desenvolvidos, que têm mais produtividade, já têm embarcada, você tem que comprar essa tecnologia em dólar. Porque como a gente não investe mais em pesquisa e em desenvolvimento, essa tecnologia ela não é gerada em reais, ela é gerada lá fora e você tem que comprar em dólares. Quando você sobe o dólar pra caramba, fica muito mais difícil você comprar e trazer essa tecnologia de fora aqui para dentro. Mesmo com os incentivos que você tem ao importar coisas que servem no processo de exportação, os incentivos de drawback e outros incentivos, você mesmo assim não consegue comprar mais essa tecnologia e aí você entra num ciclo vicioso de ficar cada vez mais defasado, porque você já está defasado, o dólar sobe, tecnologia dolarizada, você não consegue comprar tecnologia, com isso os outros países avançam mais, a tecnologia fica mais longe, fica mais cara, o dólar fica mais alto, você tem que comprar tecnologia, não consegue, fica mais defasado, e você vai entrando num ciclo, vai ficando pior, 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 pior. A única coisa que você consegue se beneficiar e exportar é o quê? O setor primário. Você consegue, com agricultura e com extrativismo, ficar competitivo e exportar. E mesmo assim, você sente os efeitos, porque na própria agricultura e no extrativismo, você tem essa questão das máquinas, das tecnologias que entram e fazem diferença. E com essa defasagem tecnológica, a gente também vai ficando menos produtivo que os outros países, e mesmo com dólar mais alto, isso faz com que a gente não consiga competir com os países que a gente tem que competir. Mas a gente vai concentrando cada vez mais nossa economia nesse setor primário. A gente vai voltando a ser colônia. Vai voltando a exportar só minério, cana, milho, soja, e com um problema muito sério, né? Quando a gente pega, por exemplo, o agronegócio aí, áreas enormes, gigantes, com uma monocultura que cada vez empregam menos pessoas, porque esse negócio é cada vez mais automatizado. Então, apesar de você ver um PIB crescendo, né, e provavelmente até nesses setores a gente pode ver um crescimento do PIB, talvez até relevante com essa alta tão grande do dólar,
Mas isso não impacta a vida das pessoas. Primeiro que o que está sendo produzido lá para fora, para alimentar os porcos da China, para poder fazer óleo de cozinha na Europa, para poder ter insumo para o gado americano, e não está matando a fome de ninguém aqui no Brasil. Então você pega, tem uma plantação de soja gigantesca, um latifúndio de dezenas, às vezes centenas de milhares de hectares, e aí exporta tudo lá para fora. Quando exporta lá para fora, carimba lá no PIB. Parece que o PIB cresceu. Os dólares todos entram aqui no Brasil, vão para a mão de uma família, essa família pega, aplica o dinheiro no banco, o banco compra os títulos públicos, a dívida brasileira é alimentada por esse processo cada vez mais, tem que pagar os juros cada vez maiores, esses juros vêm das pessoas mais pobres através dos impostos sobre consumo, que vão parar na mão do latifundiário, que compra mais terra, ou seja, na verdade você vai entrando em outro ciclo que vai fazendo nossa economia ficar cada vez mais concentrada em termos de riqueza, cada vez menos pessoas se beneficiando do crescimento e uma economia que estruturalmente vai chegando a um ponto que um dia acaba indo à ruína, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado também, porque mesmo o pequeno crescimento do PIB que isso pode gerar, pode ser um crescimento do PIB que não é para todos e estruturalmente acaba sendo muito ruim para a nossa economia. Eu acabei de dar o exemplo do setor agrícola, né, da agricultura. Na agricultura você ainda tem meio que um Pareto, né, regra de Pareto, né? 20% das terras empregam 80% das pessoas. Não é exatamente 20, 80, mas é quase isso. Ou seja, os grandes latifúndios cada vez empregam menos pessoas. Então você vai estimulando os setores que estruturalmente não são setores que trazem a nossa economia toda junta, são setores que concentram cada vez mais renda, são setores que degradam o nosso ambiente, que o meio ambiente é o maior ativo que a gente tem no Brasil, e a indústria, que é a competitiva de valor agregado, que é a indústria que poderia elevar o país para um novo patamar, essa indústria vai ficando cada vez mais ainda sucateada, os empregos vão ficando cada vez empregos de pior qualidade. Cada vez mais você vai ver engenheiros, técnicos, médicos dirigindo um automóvel para um aplicativo, entregando uma pizza de moto, aí daqui a pouco esses aplicativos de automóveis vão ser com carros autônomos, aí eles vão ter que arranjar um emprego mais ainda para baixo, mais ainda para baixo, mais ainda para baixo. Então esse dólar alto, ele acaba sendo muito ruim, porque a tecnologia, que é o que a gente precisa hoje, ela vai ficando mais cara, a gente vai ficando cada vez mais defasado, e aí mesmo com esse dólar alto, a gente não consegue competir com os outros países. Às vezes é melhor você ter um dólar mais baixo, ter um dólar a 3, mas uma economia super produtiva, pessoas que conseguem produzir muito, máquinas que são avançadas e conseguem produzir muito, e você consegue ser muito mais competitivo com dólar a 3 do que com dólar a 4,5. E consegue estar no jogo de estar comprando tecnologia, investindo em pesquisa, investindo em desenvolvimento e fazendo com que o país cresça de uma forma saudável. Então, é mais importante a gente ter treinamento, ter investimento em educação, ter uma política que permita as coisas serem criadas, geradas, surgirem no Brasil, na nossa moeda, no real. Aí sim a gente fica competitivo, porque se a gente cria no real e vende em dólar com dólar alto, aí sim você virou um país competitivo e que tem receitas relevantes. Então isso que é importante as pessoas terem na cabeça. Dólar mais alto, vai exportar, tá tudo bem, vamos com tudo. Não é bem assim que as coisas funcionam, tá bom? Aproveitando que a gente já está falando sobre variáveis econômicas, não poderia deixar de falar. Essa semana e na próxima está acontecendo aquele curso que eu criei ao longo do ano, a nossa super produção, né? A gente foi super ousado, fez uma produção nível Netflix aí, com 4 aulas de curso ensinando renda fixa, ações, fundos de investimento, tesouro direto, tudo para vocês e 100% gratuito. 4 aulas de meia hora cada uma, e é o nosso presente aí para todos vocês que querem entender o básico do mercado financeiro, num altíssimo nível de qualidade de imagem, de infográficos, etc., num nível de simplicidade, facilidade para todo mundo poder entender e sem gastar nada. A primeira aula foi segunda-feira, ela ainda está no ar, eu vou botar o link para vocês poderem assistir a primeira aula aqui. Vale a pena para vocês verem que eu não estou falando nenhum exagero, tá super legal mesmo. E as outras aulas acontecem essa quinta, na próxima segunda e na outra quinta. Se inscrevendo para fazer a primeira aula, você pode fazer tudo. É gratuito, eu acho que vocês vão gostar muito. Um abraço para todos vocês e vamos com tudo, sempre acreditando. Nosso país tem jeito, é só a gente fazer as escolhas corretas.